Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Sou o reverendo Nilson Santos. Hoje eu quero falar sobre uma das principais doutrinas do movimento protestante, que é o sola scriptura. Há muita gente que tem uma compreensão equivocada do sola scriptura. Acha que o sola scriptura significa a Bíblia sozinha. Na verdade, essa ideia da Bíblia sozinha, sem a importância dos teólogos, da patrística, do magistério da igreja, no caso os concílios, é o que chamamos de nuda escritura. Os reformadores, como Martinho Lutero, João Calvino, eles ensinaram a autoridade final das escrituras, e não a autoridade única das escrituras. Os concílios têm autoridade. Existe a importância, por exemplo, dos pais da igreja, da patrística, dos pensadores. No entanto, o que os reformadores ensinaram é que a Bíblia ela é o árbitro final, quando existe uma questão, uma disputa, vamos assim dizer, doutrinária, o árbitro final nós devemos apelar para a Bíblia e não para a tradição da igreja ou para a decisão de algum concílio. A Igreja Católica ela não tem apenas a Bíblia como fonte de revelação, de doutrina, mas também a tradição oral, que é interpretada tanto a tradição quanto também a Bíblia pelo magistério da Igreja. Portanto, um católico, por exemplo, ele não precisa se voltar para as Escrituras para defender alguma doutrina. O que os reformadores ensinaram é que a Bíblia é a fonte, é a nossa base. Nós vamos para as Sagradas Escrituras e utilizamos a patrística, os pensadores, para poder, assim, então, lançar luz sobre algum tema importante. Para poder ficar um pouco mais claro essa minha fala, vamos aqui pensar, por exemplo, numa doutrina específica. O dogma da Assunção de Maria, que foi um dogma proclamado no século XX, em 1950. Se nós pensarmos o dogma da Assunção de Maria, você não vai encontrar em nenhum texto bíblico algum tipo de alusão a que Maria tenha ascendido aos céus ou subido aos céus de corpo e alma, conforme o dogma declara. Né? No entanto, você vai encontrar, por exemplo, no século V, no século VI, um material, um livro apócrifo que vai fazer um comentário sobre esta doutrina, mas o dogma só foi sancionado no século XX. Para um protestante, a doutrina ela deve estar nas Escrituras, ou seja, se você olha para a Bíblia e não encontra o dogma ali presente, você deve desconfiar. Portanto, nós não somos obrigados a assumir como matéria de fé e prática algo que você não consegue verificar nas Escrituras Sagradas. No caso da Igreja Católica, uma vez que o Papa, uma vez que houve assim, então, uma declaração da Igreja, o católico ele é obrigado a crer. Então, quando nós vamos olhar, por exemplo, um outro dogma, que é o dogma da Santíssima Trindade, ao olhar para a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia fala sobre a unidade, no caso, que Deus é um só, mas também a Bíblia vai nos dizer que existem três pessoas em Deus. Você olha para as Escrituras Sagradas, você vai ver uma pluralidade de pessoas, mas você não vai ver ali uma alusão a deuses, a uma pluralidade de divindade. Então, os pais da igreja, os pensadores da igreja, eles ajudaram a formular aquilo que nós hoje entendemos como sendo o dogma da Trindade, mas a base é a Escritura Sagrada. A Bíblia nos fala que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus, mas que, no entanto, há um só Deus, e toda a discussão teológica sobre o assunto, os pais da igreja vão nos ajudar, vão lançar luz sobre. E o próprio concílio, como por exemplo de Nicéia e o concílio de Constantinopla, eles vão ratificar a doutrina. Então nós protestantes acreditamos no dogma da Trindade, que você vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar uma formulação mais detalhada nos pensadores da igreja, portanto não há problema com relação a isso. Diferentemente do dogma da Assunção, você não encontra nem na Bíblia, nem nos primeiros escritos dos pais da igreja. No entanto, é algo que pertence a uma tradição tardia,
mas que para o católico ele é obrigado a crer porque a igreja declara. Então, quando a reforma ela declara sola escritura, o que ela quer dizer é, se uma determinada doutrina ela não encontra fundamentação, base nas escrituras sagradas, é porque nós não somos obrigados a crermos. Ora, se esse dogma da Assunção de Maria fosse um ensino apostólico, estaria na Bíblia. Ou pelo menos os primeiros pensadores da igreja fariam algum tipo de comentário sobre. Uma vez que você não encontra nem na Bíblia e também nos primeiros escritos dos pensadores, dos pais da igreja, certamente foi algo criado em um determinado momento da história da igreja e com o tempo foi ganhando assim então uma ampliação de pessoas aceitando a doutrina. Então, o sola escritura, ele não diz que os pais da igreja eles são dispensáveis, ele não diz que nós não devemos ter confissões, que devemos ter documentos que nos ajudam a pensar aquilo que cremos. Pelo contrário, você vai encontrar, por exemplo, João Calvino fazendo um amplo uso dos pais da igreja, como, por exemplo, ele cita João Crisóstomo, Agostinho nas institutas, né? E assim como também o Martinho Lutero, os pais da igreja estão presentes nos escritos dos reformadores. No entanto, o protestante ele vai para as escrituras e assim então ele lê os pensadores, os teólogos, apenas para poder assim então ajudar a entender uma determinada doutrina. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe e nos ajude a divulgar o nosso canal.